Bom dia! Hoje é dia 9 de fevereiro de 2024, né? Vamos começar mais um momento João 3:30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e agradecendo a Deus, né, pela oportunidade de estarmos de pé, de abrirmos os olhos, de falarmos, porque até que o Senhor nos ajudou, amém? Vamos lá? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros, Deus. Deus apresenta o meu lar, a família, o ministério, o chamado, aquilo que é confiado na minha pessoa. Nessa hora também, meu Deus, eu venho apresentar a vida de cada um, Pai, que está ouvindo essa live, que o Senhor possa estar alcançando, entrando com cura, com libertação, tratando a alma, o corpo e o espírito, ajudando, transformando, Pai. Senhor Deus, porque eu sei que não é fácil, cada um tem as suas dificuldades, as suas necessidades, Pai. E muitas vezes, Senhor Deus, nos decepcionamos porque planejamos algo e é algo que não está na tua vontade, então, Senhor, são frustrados. Os planos dos homens são frustrados. Mas o Senhor é um Deus que guarda, que livra e que abençoa, que corta o laço, que desfaz as obras das trevas. Senhor, nesta manhã eu te peço, visita, Pai, os hospitais, os presídios, os leprosários, as UTI, levanta pessoas para evangelizar, levanta pessoas para ir na Fundação Casa. Ah, meu Deus, são tantas pessoas necessitadas de ouvir a tua palavra. Ah, Senhor Deus, aonde as trevas estão ganhando reino, Pai, que está tomando um espaço, Deus, que a luz venha habitar. Em nome de Jesus, visita, Pai, trabalha, corta o laço, desfaz as obras das trevas, opera o milagre, a maravilha neste dia, Pai, chamado hoje. Deus, eu apresento, Pai, aquele pai de família que está esperando uma resposta de emprego, Pai, porque não tem nada para botar na sua mesa, Senhor Deus. Ô, Pai, abre as portas, meu Deus, em nome de Jesus. A mãe de família também que está desempregada, abre a porta, meu Deus. Abre uma porta onde não tem porta, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor é dono de tudo. E o Senhor pode abrir uma porta, Pai, onde menos essa pessoa esperar e o Senhor mudar a situação, mudar o cativeiro, Pai. Aquela família que está sendo despejada porque não tem como pagar seu aluguel. Meu Deus, são tantas situações difíceis, Pai. Mas que o Senhor possa está indo de encontro, Pai, dessas famílias, derramando refrigério e operando um grande milagre na raça de Comunai. É o que eu te peço nesta manhã. Crianças que estão em hospitais, Pai, esperando uma vaga na UTI, que foram desenganadas pelo médico. Meu Deus do céu, quantas crianças sofrendo com bactéria, com infecção. Senhor, visita as nossas crianças, Pai. Prepara o médico, prepara o hospital, prepara tudo, Pai. Crianças que estão à espera de uma cirurgia, idosos, Pai. Mulheres que são espancadas, Pai, mulheres que estão enfermas. Deus, eu não sei, são tantas situações. Visita, Pai, os tios de vans, Pai, escolares que levam as nossas crianças, os nossos bebês para a creche, que o Senhor venha guardar, livrar do acidente, livra as tias de van também, Pai, são, Deus, porque ali está o nosso maior tesouro sendo levado para as creches, para as escolas públicas particulares, guarda, Pai, em nome de Jesus, visita o trânsito, Pai, do nosso país, da nossa cidade, as rodovias BR, Pai, visita, Senhor, livra dos acidentes, Pai, visita esses motoristas, Pai, que muitos dias estão acordados, Senhor Deus, e muitas vezes cochilam e fazem acidentes terríveis, onde famílias inteiras são destruídas. Visita esses caminhoneiros, desperta eles, Pai, para que eles venham vigiar, porque não é somente a família dele que ele pode destruir, mas a família de outros também. Ah, Senhor Deus, livra dos acidentes, Pai, guarda, cobre com teu sangue, livra, Pai, dos afogamentos nos mares também, Pai. Meu Deus, são tantas causas, tantas situações. Livra do sequestro relâmpago, da bala perdida, livra do homem mau, violento e sanguinário, acampa teus anjos ao nosso redor. É o que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor, visita também os três poderes do nosso país, do Executivo, Legislativo e Judiciário. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, igreja? Amém? Vamos estar meditando hoje no Salmo 1, tá bom? É um salmo pequeno, mas é um salmo de uma importância muito grande, né? É uma separação, né? Esse salmo a gente não sabe quem escreveu, não sabe o autor, né? É um autor desconhecido, não sabe, mas ele tem uma sabedoria tão grande, é de uma sabedoria tão grande, né? Que declara, assim, a separação entre o caminho do justo e o caminho do ímpio. Vamos lá? Diz assim. Primeiro livro de Salmos. Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou uns falam zombadores, né? Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e noite.
É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. E tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios? São como a palha que o vento leva, por isso os ímpios não existirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade do justo. Pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, nesta hora, Pai, mais uma vez eu entro na Tua presença santa, te agradecendo por essa palavra maravilhosa que o Senhor me deste para mim e para o teu povo nesta manhã. Abençoa, Pai, aqueles que vai estar ouvindo, que essa palavra venha de encontro, Pai, para fazer aquilo que o Senhor quer e aquilo que o Senhor deseja. Senhor, eu te peço que eu diminua e que o Senhor cresça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, igreja, esse salmo, ele vai falar como é feliz, né? Ele diz, já começa, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores, nem assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Então, igreja, somos felizes quando nós não imitamos. Sabe por quê? O que acontece? Quando a gente está no mundo, somente aqueles que não nasceram num berço cristão, como é o meu caso, você aprende, né? Nós temos... muitas coisas da nossa vida são aprendidas. Desculpa, quem vos fala que é a missionária Nadira Albano, esqueci de falar. Olha, meu Deus do céu. Missionária Nadira Albano, tá bom? Sou missionária e psicóloga pela misericórdia do Senhor. Olha, vamos lá. Então, a gente aprende muita coisa, né? Tem coisas que já nascem com a gente, outras coisas a gente aprende. Então, infelizmente, com o pecado adâmico, nós temos a tendência de fazer tudo aquilo que não agrada a Deus, né? Tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que fere a moral de Deus, né? Porque nós somos seres moral, né? E quando você não faz aquilo que é certo, você fere a conduta de Deus, né? Então, que Deus, ele é tão justo que ele permite, se você o escolhe, se você realmente quer ser um ser moral, com uma moral... como é que eu posso dizer? Fazendo as coisas certas, né? Porque nós servimos um Deus de princípio, né? Eu costumo muito dizer que a palavra do Senhor diz assim, no princípio, diz lá em Gênesis 1, né? Fez o Senhor os céus e a terra. Então, Deus, ele faz tudo com ordem e decência. As coisas de Deus é com ordem e decência. Quem não tem ordem e decência é o Satanás, é o diabo, né? Que se rebelou lá no céu e foi jogado aqui na terra, com um terço de anjos. Por quê? Porque ele não queria obedecer à vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Então, o diabo se rebelou. E aqueles anjos caídos também, que não aceitavam fazer o que é certo, foram jogados aqui na terra, junto com Satanás. E eles, igreja, eles fazem o que? Eles fazem arruaça, bagunça, né? Então, tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor, o Senhor fala assim, o Senhor é luz e o diabo é trevas, ok? O diabo adora bagunçar. Um exemplo. O Senhor fala assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores, nem aceita na roda dos escarnecedores. Para muitas pessoas é normal mentir, é normal enganar. Você tá entendendo? E não tem remorso, porque é algo natural. No mundo é natural, porque no mundo jaz o maligno, né? As trevas assumem. Quando a gente olha, agora nós estamos na semana do carnaval. Para quem não conhece Jesus, é uma coisa muito normal. Eu já falei aqui, eu pulei muito carnaval e eu amava pular carnaval. Eu adorava quando chegava essa época. Porque é uma época onde você faz o que você gosta. Você bebe, você fuma, você fica com um, você fica com o outro. Então, assim, é algo normal. E a gente vai julgar aqueles que estão lá? Não. Porque cada um vai dar conta de si, cada um tem o seu encontro com Deus. Entendeu, igreja? Então, assim, e pela misericórdia, o Senhor me alcançou. Então, eu tô aqui hoje. Então, eu sou grata a Deus. E eu digo assim, eu sou feliz, né? Porque eu não sigo mais o conselho dos ímpios, né? Porque eu não imito a conduta dos pecadores. Eu nem me assento na roda dos escarnecedores, né? Tinha uma época que tinha uma música e vai descendo na boquinha da garrafa, e a gente descia na boquinha da garrafa e usava aquele shortinho de lycra pequenininho, apertadinho, aquelas blusinhas e tal. E imitava, né, a moda que tava naquela época, acho que era no carnaval de 96, 95, então, né, a gente imitava
Hoje, como uma mulher velha, não consigo me ver de short com a blusinha daquela. Oh, glória a Deus por isso, né? Então, não tem mais como imitar. E aí ele diz assim, a gente zomba, a gente bebe, a gente coisa. Então, assim, e muitas vezes, igreja, você tá num momento desse, você nem percebe que é zombaria. Você acha que é algo normal. Porque você tá numa situação, você tá num momento. Então, e a gente acha que é normal, mas não é, né? Porque se tá nas trevas, vai fazer o quê? Mas a partir do momento que você tem um encontro com Cristo, conforme o andar do tempo, é automático. Eu sempre falo pro pessoal, assiste aquele filme O Peregrino, de John Barker. É maravilhoso. Ali você vai entender como que é o caminho estreito e o caminho reto. Como que é seguir a Deus e deixar o pecado. É uma caminhada, né? Aí da onde eu conversava com uma irmã, e ela falando, eu falei assim, irmã, a caminhada com Cristo, né? O caminho dos escarnecedores tem dois caminhos, o caminho do justo e do ímpio. A sua caminhada com o Senhor vai fazendo com que você vai se direcionando para o caminho do justo, né? Porque conforme a sua caminhada, você vai deixando aquilo para trás. Você acha que vai, se tem Jesus, eu não bebo, eu não fumo mais, não, não, filha, mentira. Mentira que isso é algo que o Espírito Santo de Deus vai tirando da minha e da sua vida. Conforme você vai tendo desejo de deixar essas coisas, aí Deus vai trabalhando na tua vida, né? Eu sempre costumo dizer que quando eu cheguei, eu me batizei em 2006 Jesus, aí depois desci as águas e eu fumava. Aí eu casei na igreja, mas ainda, né, tinha umas coisas assim. E foi tudo com o tempo. Depois de 5 anos, eu engravidei do meu filho. 6 anos, o Marcos nasceu em 2006. E aí eu parei de fumar, eu tava de 6 meses de gravidez dele, né? Então, e não foi algo do dia pra noite, não, filha. Era muito choro, muita oração, porque é uma luta da carne com sangue, né? Mas glória a Deus, eu dou glória a Deus, porque agora foi no dia 10 de julho, né? Dia 10 de junho, dia de Corpus Christi de 2006, que o Senhor me libertou do cigarro. Então, pra mim, nossa, é algo que não tenho nem palavras. Eu glorifico a Deus, né? Meu filho tá com 17 anos, vai fazer 18. Eu tava gestante dele, ele nasceu em setembro. Então, assim, pra mim, é maravilhoso. Então, as coisas com o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos convencendo do pecado. E conforme ele vai vendo o que você quer, ele vai tirando o desejo e vai te libertando, né? Vou dizer pra você que você vai chegar aqui e você já vai mudar. Vixe, mentira, filha. Mentira, quem fala isso é mentira. Se Deus quiser mudar você de uma hora pra outra, ele muda. Mas tem muita gente que é incubado, né? Que fica ali incubadinho. Aí daqui uns 5 anos, mas fulano não tava na igreja, tava cheio de religiosidade. Aí não aguentou a pressão, por quê? Porque não deixou o Espírito trabalhar. Ele trabalhou na força da carne, na vontade dele. E não pode ser a nossa vontade. Paulo diz assim, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então tem que ser a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, ele é boa, perfeita e agradável. Ele vai trabalhando gradualmente na minha e na tua vida. É uma subida de degrau, entendeu? Então você tá aqui embaixo, você vai subir. Diz assim, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite, né? Então você vai estar o quê? Na lei do Senhor, você vai estar ouvindo a palavra vai estar te limpando, a palavra vai estar te confrontando. E você vai vendo que você não se adequa mais a certo ambiente, que certos tipos de lugar não condiz com você, que você não faz parte daquele meio. Você tá entendendo? É algo que Deus, ele vai trabalhando em nós. E é tão agradável também que muitas vezes a gente chora, a gente fica, porque aí muita gente despreza você, não quer mais te chamar para ir para os lugares, começa a te desprezar e é dolorido e você não sabe por quê. Mas é o Espírito Santo de Deus permitindo, né, para que a gente fique no caminho certo e não no caminho dos escarnecedores, né, dos zombadores. E como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruta no tempo certo e as suas folhas não murcham, tudo quanto ele fizer prosperará. E conforme você vai andando, aí você tá criando raiz, né? Você tá plantada aonde? É à beira de águas correntes. O Espírito Santo de Deus, né? O próprio Jesus já disse, eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei o Consolador. Aí ele fala para a mulher samaritana assim, mulher, se eu soubesse quem tá te pedindo água, você te pediria, eu te daria água, né? E nunca mais você teria sede.
Então, conforme a gente vai andando com o Senhor, a gente vai deixando de ter a vontade da carne, né? Então, assim, a sede de permanecer naquele meio, né? Então, e é até meio que estranho, porque, vamos supor, você gosta de estar no pagode, no meio daquela família cheia de farra, bebida, narguilé, cigarro, e o samão vai comer. E aí você chega, você fica totalmente deslocado. Isso, gente, é muito legal. Porque aí depois você fala, meu Deus, eu não me sinto, eu não faço mais parte desse ambiente, né? Eu me sinto um peixe fora do aquário. Então você está trilhando um caminho justo. Então ali Deus está trabalhando. Quando você tiver esse feedback, que você for no ambiente, e aquele ambiente não parecer mais com você, dá glória a Deus, que está parecendo mais com Cristo. Que cada vez que aquele ambiente não te pertence, você está pertencendo ao reino da luz, ao reino de Cristo, amém? Isso é muito tremendo. E conforme você vai indo, ele vai falando assim, ó. E como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e as suas folhas não murchem, tudo quanto ele fizer prosperará. Então, por quê? Porque você vai estar fazendo a vontade de Deus. A palavra do Senhor diz, em Jeremias 17, 9, vamos lá? É muito tremendo, olha, só abrir em cima. Jeremias 17, 9, diz assim, o título aqui é O Pecado de Judá, está escrito com estilete de ferro, gravado na ponta de diamante, nas tábuas do seu coração e na ponta de seus altares. Eu estou falando aqui pro povo de Judá. Mas, vamos para mim, para você, que diz bem assim, ó, no 5, tá bom? Já vamos 17, 5. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então tem gente que prefere confiar no amigo, no homem, na farra, no dinheiro, no trabalho, em tudo, mas não confia em Deus. Isso é muito difícil, igreja. Porque o Senhor fala assim, mas cujo coração se afasta do Senhor. Quando você confia demais no homem, você se afasta de Deus. Porque, o meu amigo vai me ajudar, eu vou fazer. Isso é muito coisa de ímpio, que não conheceu Jesus. Porque quando a gente conhece Jesus, ele fala assim, lança toda a sociedade sobre mim, porque eu cuido de vós. Então a gente vai lançar sobre Deus e ele vai cuidar. E no tempo oportuno ele vai nos abençoar. Ele diz assim, ó, será como um abuso no deserto, não haverá quando vier algum bem, habitará nele em lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. O Senhor, ele fala para mim e para você, no Salmo 1, que a gente é como o quê? Como a planta, né? Diz aqui, ó. A gente acabou de ler. Salmo 1:3. É como a árvore plantada a ribeiro de águas correntes, que dá o fruto no tempo certo e as folhas não murcham e tudo que fizer prosperará. Quando você tá com o Senhor é assim. E aquele que confia no homem, o ímpio, que na sua força. A palavra do Senhor vai dizer aqui que esse arbusto, né, é traduzido como desamparado, né? Esse arbusto aqui do 17 é o desamparo do Senhor. Porque acontece o quê? Porque ele busca por tesouros na terra, né? Por tesouros na terra. E a terra, o quê? Ela é salgada. Aqui tá falando, né, que a terra é salgada e onde não vive ninguém, né? Evidências da maldição divina, né? A gente vê essa maldição divina aqui do Senhor em Deuteronômios 29. Quer ver? Só pra gente ter uma ideia, pra vocês entenderem, que é tanta coisa. Deuteronômio 29 fala das bênçãos que Deus vai derramar sobre Israel. E, né, vou falar muito assim, ai, as bênçãos de Genezarim, ei, sobre vós cairá a bênção, tal, tal, tal. Vamos lá, Deuteronômio 29. Não é muita coisa. Mas vamos aqui. No Deuteronômio 29, mas a gente vai ler só o 23, tá bom? E o 29, 29, vamos ler 29, 23. Diz assim, 23. A terra inteira será... Vamos ler os 22. 29 e 22. Os filhos e os seus descendentes e os estrangeiros que vierem de terra distante verão as desgraças que terão caído sobre a terra e as doenças com que o Senhor a terá afligido. A terra inteira será um deserto abrasador de sal e enxofre, no qual nada que for plantado brotará, aonde nenhuma vegetação crescerá. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e de Adema e Zobim, que o Senhor destruiu com ira e furor. Todas as nações perguntarão, por que o Senhor fez isso a essa terra? Por que tanta ira e tanto furor? E a resposta do Senhor será? Foi porque este povo abandonou a aliança do Senhor, o Deus dos seus antepassados. A aliança feita com eles quando os tirou do Egito, né? Então aí Deus continua falando.
Eu falei que ia ler só 2, mas não tem jeito, Deus não deixa. E eles foram adorar outros deuses e se prostraram diante deles, deuses que eles não conheciam antes, deuses que o Senhor não lhe tinha dado. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra esta terra e ele trouxe sobre ela todas as maldições escritas nestes livros, né? Cheio de ira, indignação e grande furor. O Senhor os derraigou, o Senhor os arrancou da sua terra e os lançou numa outra terra, como hoje se vê, né? Deus está contando aqui. Então, isso aqui a gente vê muito em Jeremias, né? A gente está lendo Jeremias e é em Jeremias onde o povo de Israel é levado cativo, né? E as outras, e ele diz assim, aí ele diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Deus está falando assim para o futuro de Israel, né? Aqui Deus estava falando do futuro de Israel assim. Os acontecimentos ocultos do futuro de Israel em relação às bênçãos e às maldições, mas a expressão pode também ter uma explicação mais ampla, revelada, né? Então Deus está falando assim para o povo de Israel, né? O que eu revelar para vocês está revelado, e o que estiver em oculto, né? Vocês não vão saber. Mas a gente costuma muito dizer das bênçãos. Então, e é isso que acontece, igreja. Porque o Senhor vai dizer aqui também no 29, 19, se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir a palavra desse juramento, invocar uma bênção sobre si mesmo e pesar, estarei em segurança, muito embora precise seguir o meu próprio caminho, terá desgraça tanto a enraigada como a terra seca. Então Deus está falando assim, se o povo vir me buscar, se o povo se arrepender, se o povo não adorar outros deuses, né, igual o povo de Israel fazia, por que Deus está falando isso? Porque o coração do homem é enganoso. E aí Deus, ele diz assim, será como... Aí eu já voltei pro 17 de novo, tá bom? E será como uma bússola no deserto, não haverá quando vier alguém, habitará no lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Então Deus está falando, não vai vir ninguém. E aí vai mais pra frente. Mas aí diz assim no 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está onde? No Senhor. Cuja confiança está onde? Em Deus. Nossa confiança tem que estar em Deus. Ele será como a árvore plantada junto a águas que estende as suas raízes para o ribeiro. Eu tô lendo Jeremias 17, tá? Parece com Salmos 1. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes e não ficará ansioso no final da seca, nem deixará de dar fruto. Por quê? Porque Deus cuida, né? E aí ele diz assim no 9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. A gente fala muito assim, Jeremias 17, Jeremias diz, o coração do homem é enganoso. Por quê? E Deus diz assim, por que o coração do homem é enganoso? Jeremias 17, 8, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Aí Deus diz no 10, Jeremias 17, 10. Eu, o Senhor, que sonda o coração, examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras, né? O homem que obtém riqueza por meios injustos e com a perdiz que choca ovos que não pôs. Quando a metade da sua vida estiver passado, ele os abandonará e no final ele se revelará um tolo. Então a gente tem que estar sempre confiando em Deus, né? Crendo que Deus é do Senhor. A gente não pode achar que a gente é esperto, né? Porque nós não somos espertos, de jeito nenhum, né? Isso é muito interessante, né? Ó, gente, eu paro para escrever aqui. Peraí, Salmos 1, né? Então, a gente tá aqui meditando na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é rica, igreja, riquíssima, né? Em dizer para mim e para você que a gente deve esperar sempre no Senhor. Porque é do Senhor que veio o nosso socorro, né? É do Senhor, é do Senhor. Não é de mais ninguém. Atenta que há uma diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Sempre vai haver uma diferença. Aí o Deus, ele vem aqui, Deus poderoso que fez os céus e a terra, ele fala aqui assim, não é o caso dos ímpios, são como a planta que o vento leva, e por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, porque o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio leva à destruição. Então, o próprio ímpio, automaticamente, ele vai se destruir. Conforme o quê? Conforme ele rejeita Deus,
ele vai fazer a vontade dele. E a gente acabou de ler. E quando ele faz a vontade dele, ele faz o quê? Ele obtém riquezas ilícitas, ele mente, ele engana, ele rouba, ele adultera, ele é soberbo, ele é arrogante. Mas Deus diz assim que ele abate o soberbo. Deus, ele não suporta o soberbo. Deus, ele abate o soberbo. Igreja, quando a gente vê, né? Você vai numa igreja onde o pastor tem uma jactância, uma soberba, ele é o tal, ele faz. Num tempo ele vai ser abatido. Porque o cabeça da igreja é Cristo, não é o homem. O homem faz parte do membro, do corpo de Cristo, né? Então tem pastores, bispo, apóstolo, que é tanta coisa, né? Que se julgam o tal, mas eles não entendem que eles têm que ser humilde, que eles têm que descer e ser mais humilde ali, né? Tem que ser mais humilde do que as próprias ovelhas. Porque Deus sendo cabeça, Cristo sendo cabeça da igreja, o corpo da igreja é os membros. E o pastor, Deus ele vê como um membro da igreja também. Entendeu? Ele não é o dono da igreja. Mas só que ele é um membro, vamos supor, com mais força. Vamos supor a coluna que deixa erguida, né? A coluna vertebral que, um exemplo, né? Que mantém o corpo de pé. Porque se uma coluna tiver com problema, ela fica torta. Dependendo da situação, você não anda, você fica paralítica. E muitos não conseguem entender isso, né? Não conseguem entender que a igreja é de Cristo, entendeu? A igreja é de Deus, é do Pai, do Filho, é da Trindade. E o pastor é só alguém que vai estar levando. A gente está num tempo, a gente está na contramão. E aí você vê aquela conversa horrorosa. Você tem que estar embaixo da autoridade de uma igreja, de um pastor. Mas o pastor, que autoridade que ele tem? Né? O Senhor disse assim, o homem não recebe nada se do alto lhe for lhe dado. Então, assim, para você estar embaixo de uma autoridade de um homem soberbo, autoritário, mandão, mentiroso, ladrão, envolvido com política, envolvido com isso, com aquilo, filho, não existe. A gente tem que estar embaixo do sangue de Cristo. Porque tudo isso que eu falei para você, os sacerdotes faziam e eles não conseguiram. Entendeu? Por isso que Cristo veio. Você não vê lá que no tempo da crucificação de Jesus, os judeus, os sacerdotes, se envolveram tudo ali com Herodes. No entanto que Herodes reformou o templo, né? O templo de Salomão, que já não era o templo de Salomão, que ele fez totalmente diferente. Tudo ali para quê? Para agradar os judeus políticos, né? Que gostavam de política. Então, filho, sai fora, né? A gente está num tempo, a gente tem que prestar atenção na palavra. Nossa vida tem que estar enraizada na palavra. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para você também. Eita, Deus maravilhoso. Vamos dar um pulinho lá em Provérbios 4, 23? Provérbios 4, 23 diz assim para mim e para você. 4, 23. Ai, eu não consigo ler só o 4, 23. Vamos ler 4 do 19 em diante. Provérbios 4. Vamos ler Provérbios 10 também? 4, 10. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. E no 11 diz assim, eu o conduzi pelo caminho da sabedoria, e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se às instruções, não abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Ok? A sua vida depende de você andar no caminho do Senhor. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por eles. Afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono, se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. Porque é forte isso aqui, pois eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal, perdem o sono. Quantas pessoas são assim, igreja? Fala pra mim. Que bate no mal, eu vou destruir fulano, e vai pra macumba, e vai destruir, faz oração contra... Gente, é terrível. Quantas pessoas? E assim, se não causarem a ruína de alguém, eles não ficam satisfeitos. Pois eles são o quê? Pois eles se alimentam de maldade. A verdade do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Né? São densas, são escuridão. Os ímpios, vou ler de novo, mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, no 20, escuta o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras. De novo. Nunca perca de vista
Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para o teu ser. O coração da gente é enganoso. Lembra, a gente acabou de ler Jeremias 17, 9 e 10. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés à maldade. Olha que conselho. Então, igreja, nós devemos, né, olhar para Deus. Olhar para Deus em todo o tempo, sabe? Porque é dele que procede. Então, às vezes, as pessoas estão olhando demais para o homem. Entendeu? Ouvindo demais o que o homem fala. Mas preste atenção. Se aquilo que o homem fala está, vamos dizer por dia de hoje, conectados com a palavra do Senhor, está enxertado na palavra do Senhor, que é a videira verdadeira, que é Cristo, se não tiver, foge dela. Porque é muita coisa, igreja, muita coisa sem palavra. É muito triste a gente não ver as pessoas pregar a palavra. Às vezes você vai num culto, o culto tem muito, é mais louvor e pedido de dinheiro. A palavra é 5, 10, 15, 20 minutos. E quando fala 40, é falando de dinheiro. Não, gente. Isso aqui é pro ímpio, terraçou, que vai ser lançado. É a palha. É a palha. Palha é qualquer vento leva. Não é o caso dos ímpios, que são como a palha que o vento leva. Palha, né? Por isso os ímpios não subsistirão no julgamento, nem os pecadores da congregação do justo. No dia do julgamento, Deus vai fazer a separação do justo e do ímpio, né? E a palha vai para onde? Pro fogo. Pro fogo. Entendeu? Pois o Senhor aprova o caminho dos ímpios, mas o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios levará à destruição. Então não tem jeito, igreja, não tem para onde correr, né? A gente meditamos em Salmo 1, vemos Provérbios 4, né? E vemos também Jeremias 17. 9, vimos mais que isso, né? Vimos Jeremias 17. Então, e você com Jeremias 17, do 5 ao 11. Então, você conseguiu ver como que é, né? Então, Deus, ele falou tremendamente comigo. E eu creio que falou com você. Através do quê? Da sua palavra. Igreja, a gente tem que estar prestando atenção na palavra do Senhor. Não é em movimento, é em palavra. O movimento passa. E se passar e você não estiver na palavra, você vai ficar. Você vai ficar onde? No julgamento dos ímpios. Amém? Que essa palavra venha falar melhor ao vosso coração. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe e te guarde. Eu desejo um dia abençoado para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus possa falar melhor aos vossos corações. Fica na paz. Um bom dia.